Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, capítulo 33, Aprendizado. Amaro e a família, ajudados por alguns vizinhos, vestiram o corpo imóvel do menino quando roubamos de volta ao lar da bênção. Notei que Júlio, asilado nos braços de Odila, se mostrava aliviado e tranquilo, como nunca o vira até então. Enquanto as nossas irmãs trocavam ideias com respeito ao futuro, indaguei do orientador acerca da serenidade que felicitava agora o pequenino. Clarencio informou prestimoso. Júlio se reajustou para a continuação regular da luta evolutiva que lhe compete. O renascimento malogrado não teve para ele apenas a significação expiatória necessária ao espírito que deserta do aprendizado, mas também o efeito de um remédio curativo. A permanência no campo físico funcionou como recurso de eliminação da ferida que trazia nos delicados tecidos da alma. A carne, em muitos casos, é assim como um filtro que retém as impurezas do corpo perispiritual, liberando-o de certos males nela adquiridos. Isso quer dizer... O ministro, porém, me cortou as palavras, acentuando. Isso quer dizer que Júlio, de agora em diante, poderá se exteriorizar num corpo sadio, conquistando merecimento para obter uma reencarnação devidamente planejada, com elevados objetivos de serviço. Terá por alguns meses conosco desenvolvimento natural, regressando à Terra em elogiáveis condições de harmonia consigo mesmo. Mas voltará assim em tão pouco tempo? Perguntei admirado. Esperamos que assim seja. Deve atender ao crescimento de qualidades nobres para a vida eterna, que somente o retorno à escola de carne poderá facilitar. Além disso, precisa conviver com Amaro, Zulmira e Silva, de maneira a se confraternizar realmente com eles, segundo o amor puro que o Cristo nos ensinou. E eu ponderei. Essas anotações lançam nova claridade ao nosso estudo da vida. Compreendemos assim que as moléstias complicadas e longas guardam função específica. Os aleijões de nascença, o mongolismo, a paralisia. E o orientador confirmou, sim, por vezes é tão grande a incursão da alma nas regiões de desequilíbrio que a viagem de volta à normalidade se faz mais extensa. E sorrindo acrescentou, o tempo de inferno restaurador corresponde ao tempo de culpa liberada. Em muitas fases de nossa evolução, somos imantados à teia de carne, que sempre nos reflete a individualidade intrínseca. Assim como a argila é conduzida ao calor da cerâmica, ou como o metal impuro é levado ao cadinho fervente. A depuração exige esforço, sacrifício, paciência. Diante do nosso olhar deslumbrado, o horizonte se tingia de cores variadas, anunciando o sol que parecia nascer no mar de luz e ouro. Muito longe, as estrelas amanheciam e, perto de nós, nuvens leves caminhavam apressadas, tangidas pelo vento. Contemplando a imensidão, Clarencio considerou: quando nosso espírito apreende alguma nesga da glória universal, desperta para as mais sublimes esperanças.
sonha com o acesso às esferas divinas, suspira pelo reencontro com amores santificados que o esperam em vanguardas distantes, aceitando então duros trabalhos de reajuste, que representam em verdade para nós alguns decênios de renunciação na Terra, em confronto com a extensão dos séculos de felicidade em mundos de sabedoria e trabalho enaltecedor. Ah, se os homens percebessem, argumentei, lembrando a rebelião que tantas vezes nos prejudica no mundo. E Clarencio argumentou otimista: entenderão algum dia. Todos os seres progridem e avançam para Deus. O homem terrestre crescerá para o grande entendimento e louvará feliz a ajuda da dor. O embrião de Jequitibá, com os anos, se converte em tronco vetusto, quer dizer, antigo, velho, né? Rico de beleza e utilidade. E o espírito, com os milênios, se transforma em gênio soberano, coroado de amor e sabedoria. Depois de um minuto de silenciosa adoração à natureza, o instrutor continuou. Voltando ao caso de Júlio, não podemos esquecer que milhares de inteligências entre o berço e o túmulo estão procurando a própria recuperação. À medida que a nossa consciência se aclara e a noção de responsabilidade engrandece, reconhecemos que a nossa dignificação espiritual é serviço intransferível. Devemos a nós mesmos quanto nos sucede em matéria de bem ou de mal. E Hilário disse pensativo: importante observar como a vida reclama no refazimento da paz, a conjugação daqueles que entraram em guerra uns com os outros. No passado, Júlio se atirou ao despenhadeiro do suicídio, sob a influência de Amaro e Zulmira, após se indispor com Silva. E Clarencio completou: e agora se reabilita com o auxílio de Zulmira e Amaro, de modo a se reharmonizar com o enfermeiro. É natural que assim seja. E eu perguntei: mas Júlio, antes de retornar ao mundo, através do nosso amigo ferroviário, onde estaria? Depois de haver eliminado o próprio corpo, satisfazendo a simples capricho pessoal, sofreu por muitos anos as tristes consequências do ato deliberado, amargando nos círculos vizinhos da Terra as torturas do envenenamento, a repetirem no seu campo mental. A morte prematura, quando traduz indisciplina diante das leis infinitamente compassivas que nos governam, constrange o espírito que a provoca a dilatada purgação na paisagem espiritual. Não podemos trair o tempo, e a existência planificada se subordina a determinada cota de tempo que nos compete esgotar em trabalho justo. Quando os recursos não são suficientemente aproveitados, arcamos com tremendos desequilíbrios na organização que nos é própria. Porém, sofreria a sós? E o instrutor informou: nem sempre. Quando não se achava em martirizada solidão, se via, como é lógico, onde se mantinha preso o seu pensamento. Diante da nossa curiosidade indagadora, acrescentou: os pensamentos dele se alimentavam na atmosfera psíquica de Zulmira, Amaro e Silva, que lhes serviam de pontos básicos ao ódio. Jesus ensinava que o homem terá o seu tesouro onde guarde o coração,
e, efetivamente, todos nos imantamos em espírito às pessoas, lugares e objetos aos quais se liguem os nossos sentimentos. Então, Jesus disse, né? Onde estiver o seu tesouro, lá estará o seu coração. Ou seja, sempre estaremos ligados àquilo que nos é caro, que é importante para nós, para o bem ou para o mal. Nesse caso, Clarencio está nos dizendo que Júlio estava imantado ao Amaro, a Zulmira e a Silva pelo ódio. Ele estava preso à psicosfera desses três espíritos, porque ali estava o seu coração. Então, é importante sempre analisarmos onde está o nosso tesouro, porque ali estamos imantados. E quando desencarnamos, continuaremos imantados a esses tesouros, bons ou maus. Por exemplo, se eu sou apegada à minha casa, ao desencarnar, continuarei nela. Serei uma obsessora daqueles que ali moram. O mesmo acontece com o trabalho, com o dinheiro, enfim, a tudo que eu estou ligada. Portanto, precisamos aprender a nos desvencilhar de todos os apegos, de todos os sentimentos inferiores. Precisamos fazer nossa reforma íntima. Precisamos nos desapegar de coisas e pessoas. Precisamos entender que fazemos parte de um planeta, de uma irmandade. Continuando, né? Mas Júlio estava em contato com eles nas esferas espirituais ou nas experiências desse mundo físico? Partilhava a vida deles simplesmente. E a vida, em qualquer setor de luta, é invariável. Entretanto, por detestar Amaro mais profundamente, pensava com mais intensidade sobre ele. Pesava, né? Com mais intensidade sobre ele. O ferroviário, na existência do espaço, conheceu a sua perseguição obstinada, ouvindo as suas acusações e queixas. Nas regiões purgatoriais e ao se reencarnar na atual condição, foi seguido de perto por Júlio, que afligia a sua mente, exigindo dele a ajuda necessária à formação de novo corpo. Em razão da leviandade de Amaro, quando na personalidade de Armando, caminhou para o suicídio. Por isso mesmo, a lei permitia a união com um amigo transformado em desafeto, companheiro esse do qual reclamava a renovação da oportunidade perdida. Clarencio nos olhou de modo especial e acrescentou: entre o credor e o devedor há sempre o fio espiritual do compromisso. Então, essa ligação é do compromisso do credor pelo ai, coitadinho de mim, e do causador do sofrimento pelo remorso, pelo arrependimento. Esse arrependimento, quando é verdadeiro, só vai terminar quando houver um ressarcimento. Amaro tinha tido, dessa forma, uma juventude algo conturbada, ponderei com um objetivo de estudo. Sim, como acontece a maioria dos moços de ambos os sexos na luta vulgar, muito cedo acordou para o ideal da paternidade
Em sonhos fora do corpo denso, se encontrava com o adversário que lhe pediu retorno ao mundo e, ansioso de reconciliação, pensava no casamento com extremado desassossego, desejoso de saldar a conta que reconhecia dever. Muito jovem ainda, encontrou Odila, que o aguardava, conforme o acordo por ambos levado a efeito na vida espiritual. No entanto, as vibrações de Júlio eram efetivamente tão incômodas que a primeira esposa do nosso amigo não conseguiu acolhê-lo de imediato, recebendo Evelina primeiro, uma vez que a ligação do casal com ela se baseia em doces afinidades. Somente depois da primogênita é que se ambientou para a incorporação do suicida em sofrimento. Este ponto de nossa conversa me fez recordar os conflitos interiores de muitos rapazes e de muitas moças na terra. Às vezes se atiram ao casamento com absoluta inaptidão para as grandes responsabilidades, como se estivessem impulsionados por molas invisíveis, sem qualquer consideração para com os impositivos da prudência. Como se fossem atacados por súbita loucura, desatendem a todos os conselhos do lar ou dos amigos para despertarem depois com problemas de enorme gravidade, quando não acordam para a neblina das imensas desilusões. Agora compreendo. Na base dos sonhos juvenis, quase sempre moram dívidas angustiosas a que se não podem fugir. O ministro confirmou: sim, um grande número de paixões afetivas no mundo correspondem a autênticas obsessões ou psicoses, que só a realidade consegue tratar com êxito. Em muitas ocasiões, por trás do anseio de união conjugal, vibra o passado, através das requisições dos amigos ou inimigos desencarnados, aos quais devemos colaboração efetiva para a reconquista do veículo carnal. A inquietação afetiva pode expressar escuros labirintos da retaguarda. Então, Clarencio está explicando que muitas vezes são pais muito novos, que não ouvem os conselhos, nem se prepara melhor para um casamento mais estruturado, pela necessidade de ressarcir dívidas anteriores. Refletindo na luta da alma, atirada às experiências da vida com tantos enigmas a resolver, lembrei de antiga questão que habitualmente me vinha à cabeça. E aí eu perguntei: e os anjos da guarda? Diante da surpresa que assomou o semblante do nosso orientador, acentuei reverente: me perdoa, mas ainda sou estudante incipiente na vida espiritual. Os anjos da guarda estão em nossa esfera? Clarencio me encarou admirado e sentenciou: os espíritos tutelares se encontram em todas as esferas, mas é indispensável tecer algumas considerações sobre o assunto. Os anjos da sublime vigilância, analisados em sua excelsitude divina, seguem nossa longa estrada evolutiva. Desvelam-se por nós dentro das leis que nos regem, mas não podemos esquecer que nos movimentamos todos em círculos multidimensionais. A cadeia de ascensão no espírito vai da intimidade do abismo à suprema glória celeste. Ligeira pausa trouxe paternal sorriso aos lábios do instrutor, que prosseguiu: será justo lembrar
que estamos plasmando nossa individualidade imperecível no espaço e no tempo, ao preço de continuadas e difíceis experiências. A ideia de um ente divinizado e perfeito, invariavelmente ao nosso lado, ao dispor de nossos caprichos ou a sabor de nossas dívidas, não concorda com a justiça. Que governo terrestre destacaria um dos seus ministros mais sábios e especializados na garantia do bem de todos para se colar indefinidamente ao destino de só um homem, quase sempre renitente cultor de complicados enigmas e necessitado por isso mesmo das mais severas lições da vida? Por que haveria de obrigar um arcanjo a descer da luz eterna para seguir a passo um homem deliberadamente egoísta ou preguiçoso? Tudo exige lógica, bom senso. Então, todos nós caminhamos juntos através da sintonia. Lembrando do livro Missionários da Luz, lembra onde o Herculano cuidou de toda a encarnação de Segismundo e se propôs a acompanhá-lo até os 7 anos de idade e depois vai acompanhá-lo dos planos superiores? Então, Herculano é mentor ou anjo da guarda de Segismundo. Herculano era um amigo de Segismundo de muito tempo, com afinidades. Eles não ficam conosco em tempo integral, mas estão mentalmente ligados a nós. E toda vez que a gente pede ajuda, elevando o nosso padrão mental, então entramos em contato com eles e eles nos ajudam. Então, anjo da guarda não é um ser superior, é um espírito afim, um amigo. É ele que nos auxilia durante o sono, se pedirmos em oração antes de dormir, que ele nos leve para estudar, para aprender, para trabalhar. Se durante o dia conseguimos manter nosso padrão vibratório e antes de dormir pedimos para trabalhar ou estudar, ele vai nos levar. Só depende do nosso livre-arbítrio. Se nossas ideias forem outras, eles não podem ir contra a nossa vontade. Nosso livre-arbítrio é soberano. Com semelhante apontamento, quer dizer que os anjos da guarda não vivem conosco? E o benfeitor disse: não digo isso. E com graça aduziu: o sol está com o verme, amparando-o na furna, a milhões e milhões de quilômetros, sem que o verme esteja com o sol. Ou seja, todos nós temos espíritos afins muito mais elevados que nós, porque como cada um de nós caminha segundo o seu livre-arbítrio, segundo a sua vontade, alguns caminham sem se deter, ou se detendo menos que nós, no egoísmo, na teimosia, enfim, né? Mas que estão ligados a nós através do amor. Mas seria injusto para eles, né, que eles largassem o seu trabalho de evolução para cuidar de nós e nós nos mantivéssemos na inércia. Como vimos em capítulos anteriores, né, não teríamos mérito se não trabalhássemos para conseguir fazer o que devemos, se não plantarmos o que iremos colher. Só evoluímos quando colocamos em prática o que estudamos, o que ouvimos, o que aprendemos intelectualmente. As irmãs que seguiam conosco lado a lado, embevecidas na contemplação do céu, comentavam carinhosamente o porvir de Júlio, psiquicamente distanciadas da nossa conversa. O apontamento de nosso orientador impunha graves reflexões,
E talvez por esse motivo o silêncio tentou se apossar do grupo. Mas Clarencio, reconhecendo que o assunto demandava elucidações mais amplas, continuou. Anjo, segundo a acepção justa do termo, é mensageiro. Ora, há mensageiros de todas as condições e de todas as procedências, e por isso a antiguidade sempre admitiu a existência de anjos bons e de anjos maus. Anjo de guarda, desde as concepções religiosas mais antigas, é uma expressão que define o espírito celeste que vigia a criatura em nome de Deus, ou pessoa que se devota infinitamente à outra, ajudando-a e defendendo-a. Em qualquer região, os espíritos familiares de nossa vida e de nossa luta convivem conosco. Dos seres mais embrutecidos aos mais sublimados, temos a corrente de amor, cujos elos podemos simbolizar nas almas que se querem ou que se afinam umas com as outras, dentro da infinita gradação do progresso. A família espiritual é uma constelação de inteligências cujos membros estão na terra e nos céus. Aquele que já pode ver mais um pouco, auxilia a visão daqueles que ainda se encontram em luta por se desvencilhar da própria cegueira. Todos nós, por mais baixo que nos revelemos na escala de evolução, possuímos não longe de nós alguém que nos ama e nos impelir para a elevação. Isso podemos verificar nos círculos da matéria mais densa. Temos constantemente corações que nos devotam estima e se consagram ao nosso bem. De todas as afeições terrestres, salientamos, para exemplificar, a devoção das mães. O espírito maternal é uma espécie de anjo ou mensageiro, embora muitas vezes circunscrita ao cárcere do férreo egoísmo na custódia dos filhos. Então, aqui ele está nos dizendo que a mãe é nosso anjo guardião, mas infelizmente muitas mães, por egoísmo, acabam sendo obsessoras, querendo que os filhos façam o que elas querem para satisfazer o seu ego. Observe que ele não disse céu, ele disse céus. Lembremos que Jesus falou: a casa do meu pai tem muitas moradas. Com isso, ele quer dizer que não existe um caminho certo, existem caminhos certos. Então, o que é certo para mim pode não ser certo para o meu filho, porque o caminho dele é outro. Não posso obrigar meu filho a seguir minha profissão, por exemplo, quando ele veio com outro propósito. Além das mães, cujo amor padece muitas deficiências, quando confrontado com os princípios essenciais da fraternidade e da justiça, temos afetos e simpatias dos mais envolventes, capazes dos mais altos sacrifícios por nós, apesar de condicionados a objetivos por vezes egoístas. Porém, não podemos esquecer que o admirável altruísmo de amanhã começa na afetividade estreita de hoje, como a árvore parte do embrião. Todas as criaturas, individualmente, contam com louváveis devotamentos de entidades afins que se afeiçoam a elas. A orfandade real não existe. Em nome do amor, todas as almas recebem assistência onde quer que se encontrem. Irmãos mais velhos ajudam os mais novos. Mestres inspiram discípulos. Pais socorrem os filhos. Amigos se ligam a amigos. Companheiros auxiliam companheiros. Isso ocorre em todos os planos da natureza e fatalmente na Terra,
entre os que ainda vivem na carne e os que já atravessaram o escuro passadiço da morte. Os gregos sabiam disso e recorriam aos seus gênios invisíveis. Os romanos compreendiam essa verdade e cultuavam os numes domésticos, aquelas divindades, gênios, espíritos sobrenaturais. O gênio guardião será sempre um espírito benfazejo para o protegido, mas é necessário anotar que os laços afetivos em torno de nós ainda se encontram em marcha ascendente para mais altos níveis da vida. Com toda a veneração que lhe devemos, importa reconhecer nos espíritos familiares que nos protegem grandes e responsáveis heróis do bem, mas ainda singularmente distanciados da angelitude eterna. Naturalmente avançam em linhas enobrecidas, em planos elevados, mas ainda sentem inclinações e paixões particulares no rumo da universalização dos sentimentos. Por esse motivo, com muita propriedade, nas diversas escolas religiosas escutamos a intuição popular asseverando: nossos anjos de guarda não combinam entre si. Ou ainda, façamos uma oração aos anjos de guarda, reconhecendo-se instintivamente que os gênios familiares de nossa intimidade ainda se encontram no campo da afinidade específicas e precisam, por vezes, de apelos à natureza superior para atenderem a esse ou aquele gênero de serviço. Chegávamos ao lar da bênção e os esclarecimentos do instrutor se represavam em nossa alma por inesquecíveis preleções, nos levando a grande silêncio. Blandina, porém, veio até nós e perguntou ao orientador sensibilizada: generoso amigo, podemos estar realmente convictos de que Júlio deveria desencarnar agora? Perfeitamente. A lei funcionou exata. Não há lugar para qualquer dúvida. E aqueles jatos de pensamento escuro que partiram do enfermeiro, como que envenenando o nosso doentinho? E o ministro disse: se não estivéssemos junto dele, teriam efetivamente abreviado a morte da criança. E ainda assim, a lei teria sido cumprida. Entretanto, aqueles pensamentos escuros de Mário voltaram para ele mesmo. Emitiu os pensamentos com o evidente propósito de matar, e, em razão disso, experimenta o remorso de um autêntico assassino. A graciosa residência de Blandina, para onde nos encaminhávamos agora, estava à nossa vista. Clarim afagou bondoso e concluiu: permaneçamos convencidos, minha filha, de que em qualquer lugar e em qualquer tempo receberemos da vida de acordo com as nossas próprias obras. Fiquem com Deus, boa semana, amo vocês.